Irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas. Nesta hora, quando a gente se reúne, cada um na sua casa, a gente quer lembrar do sacrifício que Cristo fez em favor de toda a humanidade. Ele entregou a sua vida para que a gente tivesse vida, mas uma vida em abundância. Quero por isso saudar a cada um e a cada uma de vocês com as palavras de Paulo na carta aos Romanos, o capítulo 5, versículo 5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Deus abençoe essas palavras para iniciar o nosso momento de culto. Hoje também quero lembrar e mostrar a vocês a nossa segunda obra de arte. Temos ali Jesus orando, Jesus olhando para a cidade de Jerusalém. Ali é um quase momento de pôr do sol, então o sol está forte na roupa de Jesus também. É uma arte da dona Erci Paim Oswald. Quando vocês puderem, vão chegar mais próximos da obra de arte também, para ver, para apreciar também esse dom do Espírito, que é o dom artístico. E para iniciar o momento de culto, então vamos cantar Ninguém Tem Maior Amor. Vamos iniciar cantando. A graça, a paz e o amor do triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que supera todo o nosso entendimento, reina sobre nós e sobre a nossa vida. Amém. Queridos e queridas, o momento é sério, o momento é difícil. O que os cristãos podem fazer pelo mundo, além de se cuidar e trabalhar, é orar, é clamar. E nesse momento nós vamos clamar
né, com o Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. A gente vai cantar o hino que foi o hino da campanha da fraternidade, chamado Pelas Dores deste Mundo, né? Pelas dores deste mundo. Vamos junto, vamos clamar, pensar, vamos orar e que Deus nos abençoe. Vamos cantar. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Gente boa, vamos orar, vamos continuar nesse clima de súplica, de pedidos, e que essa oração seja também a tua oração, a oração do teu coração, a oração do dia de hoje. Ó Deus, o Senhor que vê que a gente não tem força, o Senhor que pelo seu imenso poder nos defende de todas as adversidades que possam acontecer ao corpo e de todos os pensamentos ruins que possam assaltar ou prejudicar a alma, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir palavra do Antigo Testamento, palavra de Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7, e depois 15 e 16. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia cristã, Gênesis 17, 1 a 7, 15 e 16. Vou chamar aqui a Letícia, ela vai fazer a leitura, vai conduzir a leitura para a gente. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo.
Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Versículo 15. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Até aqui a primeira leitura. E essa primeira leitura, a gente não vai comentar muito sobre ela durante a reflexão, mas veja que o Abrão, que agora vai ser Abraão, ele está aflito, ele está se sentindo impotente, né? Porque ele não tem filhos. Naquela época, se você não tinha filhos, você não deixava um legado. O Abrão, aquele que transgride, aquele que está indo pelas regiões, né? O nômade, agora não vai ser mais aquele que transgride, ele vai ser o Abraão, Abraham, é o pai de uma grande nação. Deus muda o nome dele e também a ação dele vai mudar. A Sarai vira Sara. A Sarai, que significa princesa, Sara também significa princesa. Mas aqui tem uma diferença, porque agora ela tem essa mudança de nome também. E ela vai ser a mãe de a grande nação também. É uma aliança de Deus com o Abrão, que agora é Abraão. Vamos ouvir a segunda leitura, a leitura do Salmo, e essa vai ser a base da nossa reflexão de hoje, o Salmo do dia 22, versículo 23 até o versículo 31. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Salmo 22, versículo 23. Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Até aqui. Obrigado, Letícia. Duas coisas que eu quero comentar com vocês antes da nossa pregação. Desse salmo é o seguinte, ele inicia assim, o versículo 1, que não foi lido, mas eu quero falar com vocês. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Palavras do salmista aqui são também palavras de Jesus na cruz, quando Deus, o Pai, abandona o Filho. Quando Jesus está se sentindo sozinho, abandonado, e o Pai o deixa, e Jesus começa a sentir o seu inferno ali,
meu Deus, por que me abandonaste? Quantas pessoas se sentem assim também, abandonadas, porque não veem aquilo que precisavam ver? Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que sejam sempre prósperos e felizes, né? Então esse finalzinho desse versículo 26, vida longa e feliz, ou vida longa e próspera, tem alguma lembrança em algum lugar isso, né? Vida longa e próspera, é daqui que é tirado esse versículo. Então guardem essa aí, pesquisem depois no Google de vocês, vida longa e próspera. Fica essa aí para vocês como lição de casa, tá bom? Vamos então para a próxima parte do nosso culto. Que é um hino de Quaresma. O hino corre uma fonte divinal, né, que tem tudo a ver com o sofrimento de Cristo, essa meditação e preparação para a gente se lembrar do sofrimento de Cristo, para a gente se lembrar do sofrimento das pessoas também aqui, neste mundo, já, agora. Vamos cantar Corre uma fonte divinal. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, um tema que aparece em toda a Escritura, que a gente fala muito pouco, é sobre os problemas sociais. Sim, onde tem humanos pecadores, tem problemas sociais. E isso vai ter até o fim dos dias. Mas o que eu vejo com preocupação é a nossa forma cristã de reagir aos problemas sociais. Muitas vezes
a aparência que querem que os cristãos vivam, que os cristãos aparentem, né? Uma família feliz, né? Campos verdejantes, uma mesa farta e cheia de gente, todo mundo rindo, né? Isso é um outro mundo. Isso que às vezes é exigido da gente, uma aparência. Realmente, a gente quer viver feliz. Nem sempre a gente consegue viver o tempo todo feliz também. Nem sempre vivemos felizes mesmo querendo e se esforçando para isso. E a gente vive nessa busca, a busca de ser feliz. Percebe que o problema não é querer viver feliz, isso não é um problema. E muito menos deixar de sonhar e ser feliz e buscar, né, correr atrás. Não é isso. Pior é acomodar o pensamento de que o mundo é mau e que está debaixo do poder do maligno. Isso está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. E que vai ficar pior até o fim, né? O mundo é horrível, as coisas, tudo vai piorar, né? As pessoas vão ser cada vez mais ruins, vai vir mais doença, mais morte, mais dor, tudo de pior. Antigamente não era assim, mas agora está pior, né? Quem nunca ouviu essa? Tudo vai caindo até Jesus voltar. Só que a gente não pode esquecer que também está escrito que Jesus falou: eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47. Eu vim para salvar o mundo, eu vim para redimir o mundo. Jesus veio, redimiu, Ele salvou o mundo. E olha, custou muito caro, custou a sua dor, custou o seu sangue, a sua carne, custou a vida de Jesus, custou: Pai, por que me desamparaste? Né? Por que se afastou de mim? E será que essas palavras do nosso Mestre, elas não têm peso? Será que a palavra de Jesus não é o que mais vale na nossa interpretação da Bíblia, a nossa hermenêutica, né? A nossa interpretação da Bíblia e da vida? Não foi esse o norte que Jesus nos deu? Eu penso que sim. Ele veio e redimiu o mundo. Então, se Jesus diz que veio para salvar, para redimir o mundo, Ele fez isso, efetivamente, Ele redimiu o mundo. Quando Ele ressuscita, Ele também é vitorioso sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. O diabo perdeu, né? O diabo é o perdedor, é o grande perdedor. Quem viu aquele filme A Paixão de Cristo, com a direção do Mel Gibson, um excelente filme, quando Jesus morre na cruz, quando está sendo crucificado, morre na cruz, o diabo grita, Satanás grita, porque o diabo perdeu. Ali Jesus foi o vitorioso, o glorificado, né? Essa cena não está na Bíblia, não está na Escritura, mas retrata bem aquilo que aconteceu. O diabo perdeu. Satanás tem sim o seu poder, mas não como antes. Ele não tem mais poder para acusar a gente. Quando ele aponta o dedo para a gente aponta o dedo para Cristo, para o nosso Senhor, para a sua cruz. Quando o diabo me acusa, eu falo: não. Os meus pecados já foram sobre Jesus.
Ele que é meu Senhor, Ele é o dono. Eu sou só seu servo, servo de Jesus. Então, já não é mais o pecado que domina sobre o mundo, não é mais o pecado que domina sobre a gente. E isso eu posso te dizer, meu irmão e minha irmã, não é mais o pecado que domina sobre você. Onde é que está escrito isso? A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. É a graça de Deus que controla a vida de vocês, que controla vocês, que controla o mundo. Redimiu o mundo. Dito isso, voltamos a falar sobre os problemas sociais, que, como vimos, podem ser amenizados. Sim, nós já vimos que não é o pecado que domina sobre nós, mas sim a graça de Deus. E como a maioria do mundo é cristã, cerca de 2,18 bilhões de pessoas são cristãs no mundo, se declaram cristãs. Então a gente pode ter esperança já aqui nesse mundo aqui, sim, de que os problemas sociais podem ser diminuídos, a desigualdade pode ser diminuída, né? Essa diferença tão grande, né? E aqueles, volto a dizer, né, que veem que o mundo vai só piorar, então parece que tudo vai ficar pior, né? Quem está muito em cima vai sempre subir, quem está muito embaixo vai sempre descer. Não, né? O mundo foi redimido. A gente pode lutar e pode falar e pode ter esperança de que os problemas sociais podem sim ser diminuídos. Existem países pelo mundo que a desigualdade já é bem menor, as pessoas são mais felizes. Países cristãos, países, alguns até que se dizem luteranos, vivem dessa maneira, uma maneira menos desigual, com mais educação também, né? Por que não o Brasil? Por que não ter esperança de que o nosso país, a nossa pátria, pode ser menos desigual? O hino 389 do Inário Luterano diz o seguinte, estamos no mundo, mas dele não somos. E um colega reverendo, lá do Rio de Janeiro, ele propôs uma outra possibilidade para a gente cantar esse hino. Não somos do mundo, mas nele estamos. Nós não somos do mundo, mas estamos nesse mundo aqui, né? E essa interpretação dele faz todo sentido. A gente vive aqui, esta vida aqui, agora, e a gente aguarda esperançoso para morar sim no céu, para morar com aqueles que já se foram, né? Tantos santos que já estão lá, vivendo em paz, sem dor, sem pranto, sem choro, né? Mas a gente vive aqui e a gente aguarda o lá. E enquanto estamos no mundo, a gente vive. A gente vive por cada um, por cada uma e por si também. A gente vive pelas outras pessoas. A gente cuida das outras pessoas. E para quê? E para quê? Para cumprir a vontade de Deus. O Senhor diz através do Salmo 22, que é o salmo que a gente leu hoje, Ele, Deus, não abandona os pobres. Ele não abandona os pobres. Salmo 22, versículo 24. E se Deus está falando, através da boca de um profeta aqui, né? Se Deus está falando, é verdade. Então, nesse salmo aqui, pobres são aqueles que sofrem
uma aflição física, uma opressão, né, exterior, alguma coisa que falta na vida deles. Eles acabam trazendo essa aflição exterior para dentro de si, para dentro delas mesmas, nessas pessoas. Essa aflição mexe também com o espiritual interior da pessoa. E de lá faz brotar esse grito de desespero, né? Que só Deus pode ouvir, que só Deus pode mudar, mexer, né? É um grito de socorro. Meu Deus, por que me desamparaste? Né? Esse grito faz a gente ficar se remoendo, né? Um grito de pedido de ajuda para Deus. É exatamente isso que está sendo dito aqui no Salmo 22. Tem esse mesmo sentido. Pobreza nesse salmo tem a ver com um termo social e econômico. Alguém que acaba ficando em uma posição de inferioridade, um nível abaixo do que seria considerado digno de um ser humano, né? Pessoas oprimidas, pessoas sem herança, pessoas que ficaram talvez pobres por causa da má fé de alguma outra pessoa. Acontece muito também, né? Como não? Portanto, o Senhor protege essa pessoa, esse pobre, esse aflito, de uma forma especial. E essa forma especial, eu digo para você, não é explicado. O que é isso? Como é que funciona essa proteção especial de Deus ao pobre? Mas essa proteção é sim proclamada, como a gente está fazendo hoje aqui. Ela é proclamada. As privações materiais e as dificuldades que os pobres sofrem estão sempre profundamente associadas à opressão social. A verdade é que Deus instrui o seu povo, ensina o seu povo a tratar corretamente a pessoa que é oprimida, que é afligida de alguma maneira. Por exemplo, pela boca de Isaías, Deus protege os menos favorecidos. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2. E o rei, ou o governante, né, o líder da nação, o líder da província, de um modo todo especial, recebe a obrigação de velar para sempre pelos direitos dos pobres. O rei, o líder, o governante, tem que velar para sempre pelos direitos dos pobres. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres, e os salvem do poder dos maus. Salmo 82, versículo 3 e 4. Então, resumindo, essa palavra da Escritura, Ele não abandona os pobres. Ele cuida dos menos favorecidos, dos aflitos e dos que sofrem. Deus cuida. E como é que Deus cuida dos pobres? Essa é a pergunta para a gente terminar esse nosso momento. Como é que Deus cuida dos pobres? Se você veio comigo até aqui, percebendo os argumentos e as leituras bíblicas, você já respondeu na sua cabeça e no seu coração.
Deus cuida dos pobres através dos cristãos e também de quem não crê em Jesus. É importante lembrar isso, né? Tem muito não cristão que ajuda sim as pessoas. Tem muita pessoa que não crê, diz que não crê em nada metafísico ou espiritual, mas cuida muito das pessoas, né? Deus cuida dos cristãos e dos não cristãos também com boas autoridades. Olha só, com as boas autoridades, né? Eu vou lembrar aqui, a autoridade, eu digo, não é só o rei, não é só o primeiro-ministro. A autoridade, né, que tem a ver com o quarto mandamento, né? Honrarás teu pai e tua mãe, honrarás a autoridade, né? Tem a ver com o sistema de governo. Essa é a autoridade do seu país, do seu estado, né? O sistema de governo. O nosso, do Brasil, por exemplo, o nosso sistema de governo é o Estado Democrático de Direito, é a democracia. Então, a gente exerce o direito ao voto para colocar no poder aqueles ou aquelas que a gente pensa, a gente crê, a gente aceita como sendo quem melhor cuidará do povo. A gente vota para colocar o melhor para cuidar do povo, para cuidar do sistema, o Estado Democrático de Direito, para que os poderes trabalhem bem, né? Sejam livres e consigam, da melhor maneira possível, cuidar do povo. Então, nós vemos a democracia como autoridade. Anotem mais essa aí. A democracia é a nossa autoridade no Brasil. Não apenas uma pessoa, tá? O quarto mandamento a gente cumpre quando a gente preserva, cuida e propõe que as autoridades, que as pessoas envolvidas no Estado Democrático de Direito cuidem das pessoas, cuidem do país, cuidem da Constituição e da democracia. Então, o Senhor cuida das pessoas utilizando também as outras pessoas em suas funções na vida, né? Na vida diária, nas suas vocações. Então, a profissional da saúde ou o profissional de saúde, pesquisador, pesquisadora, professor e professora, a assistente ou o assistente social e assim por diante. E nunca se esqueçam, meus irmãos e irmãs, que Deus não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Deus os abençoe. Amém. Querida igreja, agora vamos para o momento da oração geral da igreja, que a gente tem tanta coisa para pedir, tanta coisa para agradecer e para lembrar. E então, que você fique nesse momento, agora que eu estou falando, pense em tudo que você quer pedir e agradecer, pessoas que você quer lembrar, tantos nomes que a gente tem que colocar aqui. Vai pensando. E nesse momento que você está pensando, Deus também está te ouvindo, tá? Isso já é uma oração. O que vai acontecer agora, enquanto você está orando a Deus, eu vou continuar essa oração. Vamos continuar orando ao Senhor, o nosso querido Deus. Sabemos que todos e todas nós, muitas pessoas, estão sofrendo. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós percebemos o Teu agir através de muitas formas, às vezes incompreensíveis. E assim nós queremos, que nem o salmista, ali no Salmo 22, que lá no início diz assim: meu Deus,
porque me abandonaste. E depois ele diz que quer louvar junto com seus irmãos e irmãs na tua casa. Nós queremos sim te louvar ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós pedimos que esse cuidado se perpetue na nossa vida particular, na nossa vida familiar, também em nosso âmbito de trabalho, de escola, de faculdade, mas também, Senhor, em nosso âmbito de vida comunitária, na nossa igreja. Assim, Senhor, nós te louvamos por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida, nesses momentos difíceis da pandemia. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção do Senhor, o nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que a gente possa ir sob a guarda da boa Trindade e animados a depositar em Deus as nossas esperanças, a nossa vida, vamos em paz de Deus. Amém.